Pessoal, o capítulo 5 do nosso livro de acústica, ele trata, então, da reação dos seres humanos ao som, tá? Uma característica importante, né, de todo esse processo físico até psíquico, né, de transformação do sinal, está mostrado aqui nessa figura, tá? A gente sabe que a onda mecânica, ela tem um nível físico, tá? Essa onda sonora, ela chega na nossa orelha, né? E através de toda a orelha, o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, ela se transforma num nível fisiológico, né? Correntes elétricas. E essas correntes elétricas são transmitidas, então, para o cérebro, que faz, então, né, interpreta as informações e dá a sua devida importância a cada informação, tá? Então, essa transformação toda, né, ela tem uma certa característica. Nesse caso, as grandezas físicas, o nível sonoro, o sistema auditivo, então, do ser humano, agora colocando ele como uma caixinha, né, um sistema, o sistema auditivo é um sistema, tá? O som entra e a gente percebe as sensações deste som no nosso cérebro. Então, grandezas físicas, como o nível sonoro e a frequência, são transformados em grandezas psicoacústicas que são interpretadas pelo cérebro, que é a audibilidade, né, e a tonalidade, tom, né? Isso vem do inglês tone, né? E a audibilidade, né, existe no dicionário, né? São traduções, né? São palavras novas que são colocadas aqui, tá? Então, nós transformamos sistemas, grandezas físicas em grandezas psicoacústicas, tá? E há toda uma transformação, a gente não percebe exatamente aquilo que o som, a gente percebe de outra forma, interpreta o som, tá? E aí, então, no desenvolvimento dessas grandezas psicoacústicas, né, uma das principais tarefas está em determinar a variação da grandeza física capaz de provocar uma variação perceptível da sensação subjetiva. A gente entra, então, num item que é a subjetividade, né, do som, né, como ele é percebido pelo ser humano, tá? O som, quando ele é percebido pelo ser humano, nós não conseguimos perceber variações muito significativas, né, do diferencial de pressão acústica que chega até nós. E essas variações de pressão que chegam até nós, elas também não são lineares ao longo de todo o espectro de frequência. A gente, em algumas frequências, consegue sentir variações de pressão pequenas, menores, né? E em outras frequências, o nosso sistema auditivo consegue perceber variações de pressão muito grandes, não consegue enxergar variações pequenas, tá? Então, existe o limiar diferencial, né, da percepção, que nesse slide aqui, em algumas frequências a gente consegue identificar variações da pressão, né, o nível de pressão sonora em termos de mais ou menos 1 decibel, e em outros, né, níveis de pressão maiores, que é o que a gente vai mostrar aqui nessa sequência aqui, ó, tá? O limiar do diferencial, né, é aquele que se verifica aproximadamente para os sons de baixos níveis sonoros, em torno de 30 a 40 dB e nas médias e altas frequências. Aqui tem uma figura que mostra o limiar diferencial do nível de pressão sonoro para alguns tons puros, algumas frequências puras. Frequência de 70 Hz, de 200 Hz e de 1000 Hz. Ao longo do nível, nessas frequências. E esse gráfico é um gráfico que mostra o nível de pressão sonora, ó, aqui é o nível de pressão sonora, decibel. Se nós estamos em um meio com um certo nível de pressão sonora, o que nós conseguimos nessas frequências
escutar de diferencial de pressão, tá? Então, esse gráfico mostra isso, tá? Então, ó, por exemplo, em torno de 30 decibel, tá? Em torno de 30 decibel, vejam que a gente consegue observar variações de em torno de 1 decibel de variação no nível de pressão sonora. Já se nós estamos num local com uma intensidade de 30 decibel, frequências de em torno de 200 Hz são percebidas com uma variação em torno de mais ou menos aqui 1,3, 1,4, né? E se nós estamos com frequências mais baixas, nós conseguimos identificar variações do nível de pressão em torno de aqui é 1,6, mais ou menos aqui 1,3, 1,5 por aí aproximadamente, tá? Agora, se eu estou imerso num ambiente o nível de pressão sonora seja maior, vamos pensar lá nos 80 decibel, um local com uma pressão sonora bastante elevada, tá? Vejam que a gente consegue perceber, ó, em 1000 Hz, a gente consegue perceber variações que acontecem neste nível de pressão em torno de 0,3 decibel. Já em 200, ó, mais ou menos em torno de 0,4 e assim por diante. Então, a gente a gente não é linear, né? A gente escuta variações de níveis de pressão diferentes em cada frequência e também em cada local com nível de pressão sonora diferente, tá? Então, isso é importante nesse capítulo, tá? E aí, foram desenvolvidos algumas curvas, que são as curvas, né, do limiar da audição e do limiar do desconforto. Então, aqui as curvas A e B foram obtidas com grupos de ouvintes, né, foram feitos testes com ouvintes treinados, e esses ouvintes treinados, eles eram solicitados a julgar quando um tom puro, em dada frequência, com um determinado nível sonoro, se tornava audível. Tá? Então, eles iam modificando a intensidade e identificavam, né, quando aquela frequência, naquele nível sonoro, se tornava audível. Tá? E a curva A. E desconfortável, a curva A, então, é quando o som se tornava audível, e quando ele se tornava desconfortável, eles também anotavam essa intensidade, esse nível de pressão, e foi plotada a curva B, tá? Então, são curvas do limiar da audição e do limiar do desconforto, né, para tons puros, tá? Então, isso criou, então, mais ou menos essas curvas. E, para vocês terem uma ideia, essas curvas estão muito ligadas, né, à função de transferência do ouvido, né? Vocês lembram lá que a função de transferência do ouvido, mais ou menos lá em 3.000 Hz, ó, ela tinha um ganho significativo, né? O ouvido promovia um ganho do sinal bastante significativo. E esse ganho, então, ó, que o ouvido dá a nós, nessa frequência, ela se traduz aqui nesse diagrama com uma diminuição do nível de pressão sonora que a gente percebe nessas frequências em torno de 3.000 Hz, tá? Então, vejam, como o meu ouvido amplifica esses sinais em 3.000 Hz, eu consigo perceber sinais de pressão bem menores, tá? E isso, então, em 3.000 Hz, né, aproximadamente, a gente está num nível de pressão sonora que a gente consegue perceber em torno de 0 decibel, né? Ok? Então, 0 decibel é um nível de pressão auditivo, né? Um nível de pressão sonora suficiente para estimular o nosso sistema auditivo. Esse 0 decibel equivale, eu peguei do livro, né? Vocês já sabem, a mais ou menos a 20 micropascal, 20 vezes 10 na menos 6 pascal de pressão sonora. Então, essa pressão de 20 micropascal, né,
que gera aproximadamente 0 decibel, comparativo com o limiar, né? Ela é suficiente para estimular o nosso sistema auditivo, tá? Agora, no entanto, como a função de transferência do ouvido, né, não promove ganhos em baixas frequências, vejam que em baixas frequências, ó, em torno de 100 Hz, para nós termos uma percepção, né, para estimular o nosso sistema auditivo, nós precisamos, né, de um nível de pressão sonora de 20 decibel, que equivale a 10 vezes essa pressão, né, de 20 micropascal, né? Então, o ouvido não tem a mesma percepção em função da frequência. E conforme a gente fez na aula passada, usamos aquele programinha para gerar frequência, vocês mesmos, se fizeram em casa, puderam observar que a gente, mantendo o mesmo nível de pressão sonora lá nos alto-falantes do computador, a gente vai alterando a frequência e a gente percebe, é diferente, né, o nível de pressão sonora. A gente percebe, então, tem uma resposta diferente, né, do nível de pressão sonora em frequências diferentes, tá? E aqui em cima, há o nível de desconforto. Então, da mesma forma, né, o nível de desconforto, como eu tenho aqui nessa região um ganho grande no ouvido, o nível de desconforto chega antes no meu ouvido, porque eu estou amplificando o sinal lá em 3.000 kHz, em 3.000 Hz, né? E também em baixas frequências, né? Isso também altera, tanto em baixas como em mais altas frequências, tá? Então, essa área total que está entre essas duas curvas é a área de audição, né, do ser humano, tá? Que é, então, onde nós percebemos o limiar da audição e o limiar do desconforto. Mas o interessante aqui é essa percepção diferente, né, o nível de pressão sonora diferente que estimula, né, o sistema auditivo, tá? Deixa eu ver se tem aqui o que tinha aqui, tá? Então, aí está essa, né? E essa sensação subjetiva, então, da intensidade depende da frequência do som, tá? Ok? Então, aqui, como coloquei antes, ó, um tom puro em 100 Hz será subjetivamente percebido com menor intensidade do que um som, né, com menor nível de pressão sonora em 1.000 Hz, né? Então, a percepção nossa, né, do som é diferente, tá? Bom, a sensação aqui, deixa eu ler aqui, tá? A fim de mensurar subjetivamente a intensidade do som, foi criada uma grandeza psicoacústica, então, chamada de audibilidade, tá? E o nível de audibilidade é função do nível sonoro e da frequência. Então, se criou uma grandeza psicoacústica em função da função de transferência do ouvido, né? E essa grandeza psicoacústica é o que nós chamamos de audibilidade, tá? Não existe uma tradução, né? Esse termo aqui eu acho que nem está no dicionário de português nosso ainda, tá? É uma tradução do inglês, tá ok? Audibilidade, que significa, então, essa percepção psicoacústica, tá? Aqui, acho que né? Quem primeiro mediu isso foi o Fletcher, em 1933. Ele colocou, então, os ouvintes treinados, eles eram solicitados a ajustar o nível sonoro de um tom puro em determinadas frequências, ao que eles o julgassem subjetivamente tão intenso quanto um tom puro em 1.000 Hz. Então, Fletcher, ele fez uma comparação do nível sonoro em frequências diferentes da frequência de 1.000 Hz, e a partir daí ele montou gráficos, tá? Então, os ouvintes colocavam lá um sinal em 250 Hz, e comparava esse sinal de 250 Hz, a intensidade, com o sinal de intensidade de 1.000 Hz. E aí, a escala, então, do Fletcher foi feito baseado em cima, então, da frequência de 1.000 Hz. A partir dessa frequência, ele estabeleceu, então, um patamar de percepção em baixas frequências e em altas frequências. E esse nível sonoro, então, ó, né, a unidade, então, da audibilidade
passou a ser chamado, então, de phone, né? Esse é o termo que a gente usa para medir essa audibilidade. É uma comparação, então, do nível, né, sonoro, né, de um tom puro com a frequência de 1000 Hz, tá? E aí, então, ele criou diversas curvas, que são essas curvas aqui, ó, né? Então, dentro da área de audibilidade, né, ele criou várias curvas, né? E essas curvas, então, são curvas denominadas isoaudíveis, ou seja, elas têm a mesma percepção de audibilidade para os seres humanos, tá? Então, são curvas denominadas isoaudíveis, mesma intensidade, mesmos tons ao longo de toda a faixa de frequência, tá? Então, essas curvas, vejam que cada uma delas tem um nome. A curva de nível de audibilidade, FONS, que é a curva 10, 20, 30, 40, 50, né? 70 e assim por diante, até 120 FONS. Aqui, então, a escala não é mais, né? Essas linhas não são mais decibéis, são FONS, tá? E cada uma dessas linhas, ela tem esse nome porque ela cruza aqui, ó, em 1000 Hz. Então, essa curva 10, ela cruza a frequência 1000 Hz e corresponde, então, né, a um nível de pressão sonora, ó, em 1000 Hz, se vocês olharem aqui, de 10 decibel, tá? Então, a ISO audível aí, né, 20, ela cruza a frequência de 1000 Hz, que é o comparativo das frequências, em 20 decibel, nesse nível de pressão sonora. E aí, então, se estabeleceu, né, como o ser humano se comporta, como ele consegue subjetivamente interpretar os sinais nessas diversas frequências e também nos diversos níveis de pressão sonora, tá? Então, esse foi a contribuição, né, do Fletcher para nós no contexto dessa análise, tá? E essas curvas, na realidade, elas são importantes, elas estão nessa ordem dos capítulos, né? Porque, na realidade, algumas dessas curvas, elas são colocadas como filtros ponderadores, lá nos instrumentos de medição, para a gente poder medir, ter uma percepção, né, adequada da que está sendo medido, elas são colocadas nesses filtros que vem no capítulo seguinte, tá? Então, por isso que essas isofônicas, então, são importantes por causa disso, tá? Aí tem dá para vocês notarem o seguinte, tá? Eu coloquei aqui o seguinte, observem que nós estamos olhando aqui a curva isofônica 90 fontes, no nível de audibilidade de 90 fontes. Cadê meu mouse? Está aqui, ó. Essa curva vermelha. Estamos interpretando ela, tá? Então, vejam que foi padronizado, né, variações de frequência entre 20 e 20 kHz, né? Elas foram feitas entre 20 e 20 kHz de frequência, essas curvas, tá? E para a curva 90, que é essa curva vermelhinha que eu tracei aí, ó, vejam que para 20 Hz e intensidade 120, né? Nível de pressão sonora 120, né? E no final da curva aqui, ó, o ponto mais baixo da curva em termos de variação de pressão sonora é esse ponto aqui, ó, tá? A parte superior da curva chega em 120 e o limite, a parte inferior da isofônica 90, ela chega aqui no patamar de 80, ó. 80 decibel. 80 decibel. 80 e 120. Então, essa faixa de variação dos níveis da pressão sonora, da isofônica 90 fones, é de 40 decibel. Ó, essa distância entre esses dois pontos aqui, ó, é 40 decibel. Já se eu tenho isofônicas, né, por exemplo,
mais baixas, ó, veja que no caso da isofônica 10, aqui, ó, a isofônica 10 fones, eu tenho aqui num patamar de mais ou menos 80, aqui, ó, vamos considerar 80, e aqui embaixo eu tenho um patamar de mais ou menos 0 dB. Praticamente zero. Vamos fazer o cálculo bem grosseiro aqui, tá? Então, a faixa de variação, né, perceptível, né, a faixa de variação nos níveis de pressão sonora é de quase 80 decibel. Então, são diferentes. A percepção, então, nossa é diferente para cada isofônica, então, tá? Então, essa aqui em cima me dá mais ou menos a intensidade para 120 fones, e aqui embaixo, né, mais ou menos para 10 fones. A isofônica 10 fones. E essas informações foram colocadas nos decibelímetros, né, e outros equipamentos para poder ajustar a nossa forma não linear de enxergar a variação das intensidades em função da frequência e em função do nível de pressão sonora no qual nós estamos submetidos, tá? Então, esse é o capítulo 5, tá? Passei aqui, basicamente, algumas informações mínimas, né, para a gente poder passar para a etapa seguinte do nosso livro, que são os instrumentos de medição, tá? Então, as isofônicas são importantes para as etapas seguintes que vêm do nosso estudo aí.